Chegou, Viviane. Pronto, tá botando para gravar para a gente depois colocar lá no YouTube. Isso. Berna? Oi, dona Lúcia, boa tarde. Berna? Ô, Berna, só tá no mudo teu. Berna, o teu tá no mudo e a gente não tá te vendo também. Viu? Ô, Berna. Berna? É, deixa eu botar todos no E eu silencioso. Clica agora. Tu falou nesse instante e voltou. Agora depois parou. sei aqui. Agora. Voltou? Voltou. Ai, meu Tua Deus. câmera também, Vamos tá? começar, Fernando, logo. Vamos. Deixa a minha imagem para lá, fica até Tá melhor bom. assim. Ai, meu Deus. Gente, boa tarde. Desculpe aí, mas assim, creio que próxima semana eu estou tendo aula, sabe, sobre essas coisas, e creio que vou me corrigir, aprender essas modernidades. Não é fácil, não, para mim. Pronto, agora a primeira imagem, Fernando. Não estou conseguindo levar a primeira imagem agora. Então, gente, eu só quero, assim, que já estamos adiantados um pouquinho, quero pedir para a gente ouvir só 30 segundos esse mantra aqui. Vamos fechar os olhos, respirar profundamente, relaxar o corpo físico, acalmar as emoções e aquietar a mente.
Ok, gente. A paz seja contigo e salve, divina encarnação de uma chispa de Deus. Namastê a todos, obrigada e desculpem aí as atrapalhadas do Zoom, da minha, né, com o Zoom. Mas vamos lá. O assunto que eu escolhi essa semana para trazer para vocês é sobre cosmogonia oculta. Cosmogonia é a mesma coisa de cosmogênese, quer dizer, a origem do cosmos. E oculta porque, com esse pequeno estudo que nós vamos fazer hoje, vamos traçar uma correspondência entre o cosmos e o ser humano. Todo ser humano, ele deve ser visto como um microcosmo. O homem, todo ele tem dentro de si todas as hierarquias de deuses e todas as estruturas atômicas do universo. Então, quando a gente estuda o homem, a gente vem conhecer o universo e os deuses. Como diz, pode passar, Fernanda, como diz esse axioma aí que está escrito lá no portal de Delfos, né? Tão difundido por quem estuda filosofia socrática e platônica. Conhece a ti mesmo e descobrirás os segredos do universo e dos deuses. E aqui eu faço uma interrogação. Será que a gente se conhece já o suficiente, mesmo nesse momento em que nós estamos tão avançados, né, no tempo, na quinta raça raiz dessa nossa cadeia planetária? Só faltam 2 raças para encerrarmos esse ciclo. Será que a gente já tem algum conhecimento que seja suficiente para descobrirmos esse segredo do universo e dos deuses? A gente conhece a nossa genealogia terrestre, ou não? E um dia desse eu estava pensando, eu sei muito bem o nome dos meus pais, dos meus tios, primos, mas e o nome dos meus avós? Eu sei? Sim, eu sei. Sei muito bem. Quem foram eles, eu os conheci. Mas e dos meus bisavós? Eu sei quem foram meus bisavós. Não sei, não os conheci. E nem o nome eu sei, mas deve ter sido me dito quando eu era criança, mas eu não me recordo. Teria que contratar uma genealogista para traçar a árvore, né, da minha família. Então, eu fico pensando, nem aqui a genealogia terrestre, e eu acredito que estendo assim para vocês também, eu chegamos a conhecer de maneira adequada. Quanto mais a nossa hereditariedade, que vem de éons e éons, de outras cadeias planetárias, que vem de outros astros, outros planetas. Como será a nossa hereditariedade também dentro de nós mesmos, a nossa hereditariedade astral, a nossa hereditariedade psíquica e a nossa hereditariedade espiritual. Então, para a gente se conhecer, a gente tem que estabelecer alguns tipos de estudos, né? E lá no Kaibalho a gente aprende que o segundo princípio hermético, que é o da correspondência, nos ajuda muito a avançarmos nos estudos das coisas da vida, do cosmos e do homem também. Então, no momento que a gente se conhecer, fazer uma autoavaliação consciencial bem sincera, através de uma introspecção, onde a gente lance luz em todos os nossos passos, em toda a nossa caminhada,
fazer como se fosse uma recapitulação diária de tudo que a gente faz ao longo do dia e avaliar se aquilo foi positivo ou negativo, se surtiu bom efeito ou não, se serviu para ajudar alguém ou não. Então, fazer uma recapitulação diária. E também fazer uma recapitulação assim da vida. Uma coisa que eu estou achando muito curiosa nessa etapa em que eu estou, né, já passei dos 60, sou idosa, aposentada, então o que eu observo é que de repente vem memórias assim para a minha mente, sabe, recordando coisas que estavam bem esquecidinhas lá no arquivo, né, da memória pessoal. E eu aproveito esse momento quando essas memórias vêm para fazer uma avaliação da maneira como eu me comportei, né? E eu sei que muitas coisas que foram feitas, muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, não são frutos de dolo, são mais frutos da ignorância. E se nós tivéssemos condições de voltar com a mente que nós temos hoje, as coisas seriam diferentes. Pode avançar, Fernando. Fernando? Então, eu iniciei essa nossa conversa de hoje com esse mantra, Om Mani Padme Hum, que significa, ó, a joia no lótus, ou eu estou em ti, tu estás em mim. Tem uns que traduzem também como eu sou o que sou. O Om é a sílaba consagrada à divindade. E eu acho interessante que ela seja traduzida por esse ó, né? Esse espanto, esse encanto, né? O Mani significa uma joia preciosa, uma pedra preciosa, uma joia mesmo, né? E Padma é o lótus. Então, esse mantra, ele serve para estabelecer de uma forma assim bem simples e encantadora que nós estamos de maneira indissociável unos entre nós e com a própria divindade. E essa joia no lótus vem a ser a nossa centelha divina, essa chispa de Deus que cada um tem dentro de si. E o lótus, vocês sabem, é aquela flor que nasce, as sementes estão no lodo, né, no fundo do lago, ele germina, o caule sobe, atravessa as ondas, aquelas águas turvas, e resplandece, que é um símbolo do nosso lótus, do nosso chakra coronário, né, o que fica no alto da cabeça, também chamado de lótus das 1000 pétalas. Então, essa joia que vai brotar nesse nosso lótus. Então, ela só pode ser... ela só pode brotar dentro de cada um de nós. Então, cada um, quando chegar o momento, que estiver preparado, ele vai reconhecer essa joia. E é essa joia quem vai lhe mostrar que cada um, ser humano, a tem também. Né? Só que alguns já conseguiram fazer com que ela brilhasse de maneira assim forte, radiante, mas outros apresentam ela como uma luzinha tremeluzindo assim, brilhando fracamente, mas o importante é que ela está lá. Então, todos nós temos dentro de si essa joia rara que precisamos trabalhar para que ela floresça e se estabeleça o contato com o sol que está no transcendente. Pode ir, Fernando. Essa alaia significa a alma do mundo, ou anima mundi sideral. Ela ocupa todo o espaço e é o próprio espaço ilimitado e infinito. O mundo está nela, assim como ela está nele. Então, essa alma universal ou alma sideral, ela está em tudo e tudo está nela.
Então, a gente nunca deve perder de vista essa ideia, que era o que a Helena Blavatsky mais combatia, né? E a primeira proposição fundamental é essa, que tudo é um, tudo encontra-se conectado através dessa nossa joia no lótus. Todos temos uma mesma fonte. Pode ir, Fernando. Como é que a gente pode fazer esse tipo de estudo? Esse e qualquer outro tipo de estudo. Existem dois métodos: o indutivo, que parte do particular, através da análise, para o universal, onde faz uma síntese, que é o método mais usado pela ciência física. Então, os cientistas, quando eles querem conhecer alguma coisa, eles dividem, eles investigam, eles pesquisam, eles se imiscuem na intimidade daquilo que eles querem saber. E, a partir dali, então, eles trazem uma ideia geral, global. Já o método dedutivo ou método platônico é o contrário, ele parte do geral, do conjunto, de algo que é universal, onde é feita uma síntese, e desce ao particular, para ser feita uma análise. É depois que a análise começa. E todos os dois métodos, eles são assim, como indissociáveis. A gente pode começar por um para terminar no outro, e usando essas chaves, né? O método indutivo, que é o método analítico, que depois ele dá essa síntese, a ciência, como eu já disse, ela é o que emprega mais, mas ela precisa usar instrumentos para que isso seja favorecido, né? E também do ponto de vista da psicanálise, da ciência, da medicina. Então, o paciente chega com uma queixa e o médico vai examinando, analisando um conjunto de coisas para depois chegar a um diagnóstico e, posteriormente, um tratamento. O médico dedutivo, ele chega de um cômputo geral, uma ideia. Por exemplo, o universo é mental, que é o primeiro princípio hermético, né? E bastaria ele, né, para um iniciado entender o todo. Mas, como nós somos apenas estudantes, então temos que partir desse todo para o particular, fazer as outras análises. Então, ver o princípio da analogia, a correspondência, da vibração, da polaridade, que todos esses 7 princípios é que vão explicar esse daí. Pode ir, Fernando. Fernando? Portanto, Helena disse, estudemos o homem sem o separar um só instante do todo universal, porque se isso acontecer, vai haver um fracasso do nosso estudo. A gente não pode estudar o homem e deixar os outros aspectos, as outras coisas de fora, não. Porque tudo não é um. Esse todo universal vai explicar o que é o homem. E o homem tem dentro de si essa centelha divina e todos os aspectos siderais que existem no cosmos. Existe uma perfeita correspondência entre o nascimento do cosmos, que é o universo, de um mundo, de um ser planetário e de uma criatura terrestre. No momento que a gente começa a estudar, por exemplo, como é que surgiu o universo, de acordo com a ciência, ou como é que é gerada uma criança, de acordo com a nossa ciência física. Então, a gente pode fazer algumas analogias. Porque da matriz cósmica surge o universo, e da matriz materna surge o homem. A matriz cósmica, os indianos, há milênios, né? Desde a outra raça, eles já falavam. Por exemplo, lá no livro Cosmogênese, o primeiro volume da Doutrina Secreta, Helena diz que diante dela está um livro e na primeira página existe um disco de imaculada brancura sobre um fundo negro, né? Então, esse fundo negro
é algo que é inacessível para a gente, é inefável. Não adianta a gente querer fazer conjecturas, não. Mas esse disco branco é possível, mesmo com a nossa mente limitada, nós traçarmos alguns esboços e conhecermos alguma coisa. Então, esse disco branco, na primeira página, na segunda página, é o mesmo disco branco, só que dessa vez ele tem um ponto. E é esse ponto que a gente, por analogia, associa com o que a ciência afirma, que no início existia um ponto matemático que eles chamam de singularidade, e que foi a partir da expansão desse Big Bang que surgiu todo o universo. Universo esse que ainda está em movimento de expansão. Da mesma forma, os indianos falavam que da matriz materna surge o homem. Matriz significa útero. E todas as fêmeas que são placentárias, ela tem na cavidade pélvica esse órgão que vai servir de local ou de ambiente para o surgimento e desenvolvimento do embrião e o feto. E, a partir, então, do parto, surgiu o homem. Então, eles associam isso. E eles dizem também assim, que a matriz cósmica ela se assemelha ao Meru. Meru é o que eles denominam por uma montanha sagrada que existe e que é a morada dos deuses e também a mansão de vários devas, né, de seres do reino angelical. Então, esse Meru é de lá, de onde provém todos esses seres, né, que vão, na realidade, ser assim como uma coletividade da hierarquia criadora. Pode ir, Fernando. E o objetivo de se realizar estudos dentro das ciências esotéricas não apenas esse, é provar que a essência espiritual e física do homem é idêntica ao princípio absoluto e a Deus na natureza. Essa essência espiritual e física é a mesma em todo ser humano. E a gente aqui se lembra do primeiro objetivo da Sociedade Teosófica, que é formar o núcleo da fraternidade universal, sem distinção de raça, credo, sexo, casta, cor. Então, esse primeiro objetivo, ele é assim fundamental. A gente vai ver que essa essência ela está presente em todos. E o outro é demonstrar a presença no homem das mesmas virtualidades existentes nas forças criadoras da natureza. E também, nessa ocasião, eu me lembro do terceiro objetivo da Sociedade Teosófica, que é estudar os poderes latentes nos homens, né, na natureza do ser humano, fazendo com que ele se desenvolva cada vez numa espiral ascendente para níveis assim maiores e melhores. Pode ir, Fernando. Então, essa correlação que estamos estabelecendo entre o homem e o cosmos faz com que a gente perceba que o homem é um pequeno mundo, ele é um microcosmo dentro do grande universo, que é o macrocosmo. A própria Helena Blavatsky, citando Paracelso, ele afirmou que existem no homem, vivendo e atuando, 3 espíritos. É o espírito dos elementos, formando o seu corpo material, constituído por terra, água, fogo, ar, e 3 elementos mais sutis, 3 elementos sutis que ainda fazem parte desse plano material. Tem o espírito das estrelas, que é a nossa alma, o corpo sideral, que, como eu disse, as nossas almas vieram das estrelas. Nós já estivemos em outros globos, em outros planetas, em outras cadeias planetárias. E o fato de nós não nos lembrarmos não quer dizer que não saibamos como, lá no íntimo, como é que a coisa funciona.
e existe, né? É porque a matéria ela forma um véu que encobre as nossas percepções. À medida que a gente vai se livrando, tirando esses véus, então a gente vai tendo acesso a todas essas nossas memórias. E o outro espírito é o espírito divino, o Algoides, que parece que foi Porfírio quem usou a primeira vez esse termo, e também foi muito usado pelos neoplatônicos, quando eles falavam de teurgias. A maioria das ordens esotéricas chama como chispa divina, ou chispa de Deus, e também como corpo luminoso. A teosofia usa mais a expressão Atman, que é justamente esse divino que existe em nós. Pode ir, Fernando. Então, aqui vou fazer um pequeno resumo do conteúdo da matriz humana versus a matriz universal. Quer dizer, como é o surgimento do embrião do ser humano e o surgimento do cosmos. Então, lembrando a própria imagem que Helena fala desse livro, do disco de Imaculada Brancura, ele pode ser atribuído ao óvulo. O óvulo, que é a maior célula do corpo humano. Então, o óvulo é associado ao disco de Imaculada Brancura. Depois que o óvulo é fecundado, que passa a ser chamado de ovo, então é instalado dentro dele a outra metade de um código genético que vai formar um ser humano. E lá no livro que a Helena estava lendo, ela vê que dentro do ciclo de Imaculada Brancura, então, surge um germe interno. E esse germe vem a ser, dependendo da escala, um universo ou vem a ser um homem. E esse ponto, depois que ele é fecundado, né, ele vem a ser chamado também assim, o ovo. Do mesmo jeito que o óvulo é chamado de ovo ou zigoto, esse ponto dentro do círculo branco é chamado de ovo do mundo. Pode ir. A outra estrutura que existe é o córion. Ela é quem formará o exoderma, quer dizer, vai formar a pele, ou o revestimento do nosso corpo, quando é externo. E dentro, no endoderma, ele vai formar as membranas que revestem as nossas vísceras, e também os ossos e os músculos. No macrocosmo, é a crosta de todos os corpos siderais. É a casca do ovo do mundo, a esfera do sistema solar e da Terra. E no plano terrestre, ele é o ar. A gente sabe que o ovo, a gema, é de lá que vai vir o embrião. É de lá que vai ser formado um novo serzinho. A clara, ela serve para nutrir o ser, e a casca serve para proteger. Então, essa associação é feita com o córion, que é essa estrutura que formará o exoderma dentro do útero materno. O próximo. Já o âmnion é uma membrana. É uma membrana que contém um líquido amniótico e envolve o embrião. No macrocosmo é o éter do espaço, que envolve o Sol, e todo o conjunto do universo corresponde a manas. Manas quer dizer inteligência, ou mente, né? Então, esse âmnion é essa membrana, e dentro dela que tem o líquido amniótico, ela envolve o embrião. E o quarto item é o cordão umbilical, ou a vesícula umbilical. Ela serve para a nutrição do embrião e do feto. No ocultismo, afirma-se que é por onde se leva ao feto, por osmose, as influências kármicas e reencarnatórias, que são estranhas à mãe.
Então, o que aquele bebê, aquele serzinho que está sendo gestado, ele mesmo vai trazer todas as suas informações kármicas e reencarnatórias, não tem nada a ver com a sua mãe, são deles. No macrocosmo, esse cordão umbilical, ele representa na astronomia os meteoros, os cometas, toda espécie de corpos cósmicos acidentais e fenomenais. Então, os meteoros, cometas e outros corpos acidentais e fenomenais que são assim, como que não compusesse aquele cosmo, mas estão ali por conta de ações passadas, né? Então, do mesmo jeito, o embrião ele traz dentro de si e vai absorver essas influências kármicas e reencarnatórias de suas próprias vidas anteriores. A mãe não tem nada a ver com isso aí. O próximo. O líquido amniótico, ele envolve todo o bebê durante a gestação, mantendo o ambiente intrauterino adequado à manutenção da vida. Então, em termos de temperatura, é uma temperatura constante, adequada, e também ele serve para proteger. De repente, a mãe leva um choque ou uma queda, uma pancada, e o líquido amniótico ele vai amortecer o bebê de qualquer dano, qualquer violência, qualquer trauma que possa acontecer. No macrocosmo, chama-se a caixa. E no microcosmo também pode se chamar de prana. E a caixa, portanto, ele preenche todo o cosmo. Do mesmo jeito que o líquido amniótico preenche toda aquela cavidade onde o âmnion contém ele. A outra estrutura é o alantoide. É uma proeminência que parte do embrião, que se estende entre o âmnio e o córion e que servirá para formar a placenta. Placenta é essa que conduz o alimento da mãe ao feto. Então, o sangue, o oxigênio, é levado para o feto e o embrião através do alantoide e a futura placenta. No início é um alantoide, depois ela se desenvolve mais e se implanta ali em toda a parede uterina. No macrocosmo, ele corresponde aos canais ou correntes de vida que cruzam o éter procedentes do Sol. Então, se alguém já viu uma placenta ao vivo, ou mesmo na internet, percebe que existe o cordão umbilical, que contém duas artérias, um vaso, e ela aberta assim dá a impressão de ser a copa de uma árvore. São vários vasos, vários ramos, né? Então, o alantoide e esses canais de corrente de vida, eles são como se fossem os vasos sanguíneos, as artérias e as veias. E o éter é o que preenche e cruza, e é procedente do Sol. Próximo. Existe o líquido amnioso. O líquido amnioso, ele preenche o espaço entre o alantoide e o córion. É um espaço menor. No microcosmo, ele é derivado do próprio embrião. Vem a ser a luz astral inferior e material. Ele também confere proteção e, o mais importante, é onde estão suas memórias. As memórias do embrião estão contidas aí nesse líquido. No macrocosmo, é a dupla radiação psíquica e física emitida pela semente cósmica, que é o Sol, que se difunde por todo o espaço. Em ocultismo, chama-se luz astral superior e divina. Desculpe aí, eu vou pegar água, gente. Deixa aí um pouquinho ainda, Fernando. Ok, Berna, estou esperando. Minha garganta ficou seca. Desculpem aí.
Então, vocês vejam que, tanto no macrocosmo como no microcosmo, são sete aspectos, sete estruturas que vão formar ou o universo ou o ser humano. Então, a natureza desse nosso universo ele é setenária. E isso se reflete até num momento como esse. Pode ir, Fernando. Acredito que todo mundo já ouviu falar em Adão Cadmon. Então, eu trouxe aqui essa imagem, que é a árvore sefirotal, ou árvore da vida. E se vocês prestarem atenção, tem a silhueta de um ser humano. Isso aqui é para mostrar que todo ser humano é uma encarnação do seu Deus. Vocês veem que a parte inferior, que corresponde aos membros inferiores, ele nem chega a aparecer aí, né? Mas ela está contida numa sefira chamada Malkut. Então, é a sefira que representa a estrutura física. Tudo que for material, e principalmente matéria densa, tudo que estrutura o nosso corpo está contido em Malkut. O nosso corpo, eu já repeti isso algumas vezes, às vezes eu penso que está sendo cansativo, mas é bom repetir. Nosso corpo é uma extensão da Terra, a nossa mãe Terra. Então, somos carbono, somos sódio, potássio, fósforo e todos esses elementos. Mas também água e também o fogo, quando ele se torna visível, né? A eletricidade que os neurônios, né, transmitem as mensagens é fogo, é essa energia do fogo. E o ar. Então, tudo que compõe o ser humano fisicamente na matéria densa está representada aí por essa sefira chamada Malkut. Mas acontece que o ser humano não é só estrutura molecular densa, né? Ele também possui processos voluntários e processos involuntários. Processos voluntários, que são representados pela sefira, onde tem o numeral 8, Rod, e processos involuntários, que é representado pela sefira Netzach, que está aí com a numeração 7. Então, a gente vê que o homem ele não é só uma estrutura física, para isso, quem compõe exclusivamente esse reino, pode-se dizer, são os minerais. Eles são compostos basicamente só de matéria química molecular, essa que vem da Terra. Mas, assim, quando a gente sabe que eu me levantei há pouco, fui lá, peguei um copo, enchi com água, já bebi. Então, isso é um processo voluntário. E a seguir é o processo involuntário. Eu não preciso pedir para meu estômago digerir a água, para que ela depois seja liberada para o intestino, onde possa ser absorvida para a minha corrente sanguínea. Então, isso aí é o processo involuntário. O meu organismo, através de todas as encarnações, todos os planos astrais e as cadeias planetárias, ela já sabe fazer isso, ela não precisa mais pensar o que fazer. Então, eu não preciso dar nenhum comando para que esse ato seja processado. Mas aí a gente vê que o homem, então, não é só o seu corpo físico, o homem não ele tem processos voluntários e processos involuntários. Dentro dessa tríade inferior aí, que compõe estrutura física, processos voluntários e involuntários, estão o reino vegetal. Aí você, de repente, pode dizer, mas assim, o reino vegetal tem vontade, tem atos voluntários? De certa forma, não é como é no homem, como acontece no homem, mas ele tem assim um tropismo. Se você botar uma sementinha
e colocar, adubar, e depois deixar ela numa caixa fechada. Se fizer um furinho, ela vai crescer exatamente naquela direção. Tem uns furinhos, porque ela está em busca de luz para realizar a fotossíntese, né? Então, é um processo voluntário, mas guiado assim por tropismo, por atração magnética, por atração bioquímica, por atração lumínica, né? Mas o homem não é só uma estrutura física, e ele não só é regido por processos voluntários e involuntários, ele também tem emoções e sentimentos. As emoções são representadas aí na Sefira número 5, que é Geburá, e os sentimentos são expressos na Sefira Gesed, número 4. Então, a gente sabe que, além de termos esses processos, nós também sentimos, nós temos emoções. E essas emoções vão de emoções grosseiras, pesadas, de ciúme, de disputa, de raiva, né? A sentimentos mais nobres e mais elevados possíveis, como o altruísmo, como o amor, como a apreciação de uma beleza. Então, todos esses sentimentos estão representados por essa Sefira. Mas aí a gente também pode dizer o seguinte: o homem se reduz a isso porque os animais também, eles têm corpo físico, eles têm processos voluntários, eles têm processos involuntários como nós, eles também são passíveis de emoções, de raiva, né, por exemplo, e também de sentimentos nobres. E a gente vê muito isso, principalmente dentro do reino animal, dos seres que são placentários e também dos animais que já convivem com o humano, né? Os animais domésticos. Então, eles desenvolvem, porque antes era uma situação assim de instinto de proteger a sua cria, ele começa a desenvolver sentimentos e amor incondicional por seres de outras espécies. Mas aí a gente pensa assim, o homem não é só uma estrutura física que dirige seus processos voluntários e involuntários, que tem emoções e sentimentos. Ele tem algo mais. Ele tem raciocínio, ou a razão. Ele pensa, ele estabelece lógica, associa pensamentos. Mas, além disso, tem algo maior ainda, que é a intuição e a verdadeira sabedoria. Então, esses processos de pensar, de raciocinar, de estabelecer lógica, associando nexos, é representada pela Sefira Binah. E esse pensamento mais elevado, mais sutil, é representado pela Sefira Hokmah. E então a gente vê que está quase formado aqui o nosso ser humano, o nosso Adão Kadmon. Esse Adão Kadmon, na realidade, ele é o homem celeste, o homem arquetipal, o que foi idealizado na mente do absoluto, do divino, antes que ocorresse a queda. Então, depois dele vem essa Sefira que está no alto, que na realidade nem fica na cabeça dele, ele fica no topo da cabeça, que é Keter, que simbolicamente é representada por uma coroa, né? Que também chega a ser, a gente pode associar com o nosso chakra, o Brahma Chakra, né? O Corona Chakra. Então, vocês veem aqui, o ser humano é um corpo, uma estrutura física, regida por processos voluntários e involuntários, ele tem emoções e sentimentos, ele pensa e ele intui e é uma centelha divina. Essa centelha que vem a ser desenvolvida com o processo da evolução. E prestando atenção, vocês vão ver aqui duas colunas, a coluna da esquerda e a coluna da direita.
Essa daqui, à esquerda, é chamada de coluna do rigor, e a da direita é a coluna da misericórdia. Então, tudo aqui que vem por essa coluna é puro, é divino, não há necessidade de você raciocinar. Quem tem esse canal aberto aqui intui com muita facilidade. E aqui tem a coluna da esquerda, que é a coluna do rigor, que é essa que a gente precisa trabalhar. Na realidade, no nosso dia a dia, nós vivemos assim, pulando de um lado para outro, né? Mete a cabeça de um lado, mete a cabeça do outro. Enquanto a gente não conseguir usar o discernimento, a gente não vai passar por esse processo de verticalização. A gente vai ficar batendo de um lado para outro. Mas o importante de tudo é que a gente, cada vez que errar, sentir a pedra no sapato, a gente corrigir e não fazer mais. Porque quem é humano está sempre sujeito ao erro. Mas, assim, se a gente usar o discernimento, a gente vai vendo que cada vez a gente anulando as polaridades, o nosso crescimento ele se estabelece sem grandes sofrimentos, sem danos. A gente não vai ficar metendo a cabeça para lá e para cá. Usando assim uma expressão bem comum, viu, gente? Então, aqui diz: todo ser humano é uma encarnação do seu Deus. E tanto os homens na terra, quanto os deuses no céu, e contudo são todos um. E é aquilo que a gente aprende. Essa centelha divina, ela pode receber vários nomes. No Oriente, por exemplo, é Padmatani, é Buda, Krishna. E nós aqui do Ocidente tivemos a encarnação do Mestre Jesus, e então ele encarnou essa força que a gente chama de crística. Então ele foi o mais assim elevado expoente aqui no nosso mundo ocidental que expressou essa força crística em toda a sua plenitude. E aqui também eu me lembro do caminho da senda óctupla, né, do Senhor Buda. Reta percepção, reto pensar, reto falar, reto agir, reto meio de subsistência, reto esforço, reta memória, reto êxtase. Então, reto, seguir esse caminho do meio, esse caminho que ascende e nos leva a descobrirmos por nós mesmos essa nossa centelha divina. E aqui, então, Sócrates ele ensinou que o início é a parte mais importante de qualquer trabalho. E a gente vê isso no nosso dia a dia, nas coisas mais corriqueiras. Aí, de repente, você entra num ambiente e vê o pessoal conversando e não sabe como foi o início daquela conversa. Então, você pode começar a interpretar coisas que não são devidas. Do mesmo jeito, quando você quer assistir um filme, a parte primordial do filme, para você entender todo o desenrolar, é ver como aquela história começa. Então, quando a pessoa vai assistir um filme, um documentário, seja o que for, é importante que o início, começar do começo, assistir bem, estar bem ligada ali, para depois entender tudo mais e os seus passos serem assim os mais adequados possíveis. Pode ir, Fernando. E, assim, enfatizando essa frase aí do Sócrates, né? O início é a parte mais importante de qualquer trabalho. Então, eu peguei essa frase aqui, desse médico neozelandês, Sir, ele é o título de Sir, Frederick King, ele diz que os 18 meses são os mais importantes para beneficiar a espécie. As bases da saúde física, emocional e mental são assentadas antes do nascimento. Então, nesse momento, a gente está falando, então, da gestação, da matriz materna humana. Esses 18 meses, o Dr. King, ele fala dos 9 meses pré-natais e dos 9 meses pós-natal. Então, esse período aí é essencial
para que se estruture uma saúde física, uma saúde emocional e mental desse novo ser que vai nascer. Imaginem vocês uma criança ser gestada por puro instinto. Depois, quando a mãe procura o pai, ele foge, ele cai fora, ele não quer saber. A angústia gerada por isso, por esse abandono, vai ser refletida na criança que vai nascer. Então, ela, às vezes, pode sentir coisas, angústias, que, de repente, ao longo da sua vida, não justifiquem, mas que tem alguma sementinha que foi plantada lá nesse período. Ela sentiu o que a mãe estava sentindo e absorveu uma parte disso aí. Pode ir, Fernando. Então, esse processo de nascer ele é extremamente complexo, pois, além do corpo físico, o homem se encarna também em outros corpos. Corpos esses que estão em outros planos. A verdadeira alma do homem reside em mundos supramentais, em níveis dos quais os atributos divinos de verdade, amor e sabedoria manifestam-se mais livremente, já que a densidade da matéria os esconde de nossa visão. Se nós tivéssemos condições de ver, aí seria muito mais fácil. Mas como há um restringimento causado pela matéria, a gente só é capaz de ver o que os nossos sentidos físicos nos proporcionam. Então, o propósito da evolução do homem, como também do universo, é que esses três atributos da Trindade divina elas possam brilhar extremamente com esplendor e poder crescente. E a teosofia ela ensina que esse processo evolutivo, essa lei da evolução, ele é dual. Ele consiste no desdobramento de vida e consciência de um lado e no crescimento gradativo em direção ao modelo de perfeição da matéria e da forma do outro, né? Então, a gente vê que do alto, porque a gente vê só a matéria, mas a matéria ela vem depois do espírito. O espírito precede a matéria. E eu estou falando até num plano mais no plano cósmico. Antes do surgimento do universo, existiu todo uma hierarquia de seres que primeiro idealizaram na sua mente e desdobraram através de planos que vão cada vez mais se densificando. E quando chega, então, nesse nosso modelo de plano, nesse nosso plano físico, aí, então, nós estamos em condições de aprender com as experiências e as relações com os seres e com tudo que há de todos os reinos, para então a gente ir ascendendo. No livro de Mebes, ele chama o processo diabático, que é o processo da descida dessas forças de vida e de consciência, e o processo anabático, que é a subida de tudo que foi experienciado e trazido de bom para se elevar até a divindade. Então, a gente vê assim, o propósito da vida, como foi dito há pouco, é cada vez a gente expressar mais verdade, amor, sabedoria. Isso. Mas, assim, essas nossas mônadas, que antes eram incipientes e que, ao caírem na matéria, elas vão ter consciência, autoconsciência de tudo o que vivenciaram. É feito o filho pródigo, né? Que ele antes estava lá morando no bem bom, num palácio maravilhoso, suprindo todas as suas necessidades, mas resolveu sair. Então ele saiu, ele foi para fora e mais ainda, ele foi para baixo, né? Conheceu todos os planos, todas as matérias, ele comia com os porcos. Até que surge um momento ali em que ele quer voltar. Ele tem lá na sua memória, né, uma semente que diz que existe uma coisa, e ele se lembra, então, do pai, da vida, de paz, de harmonia que vivia, então ele deseja voltar. E ele não volta mais
assim, incipiente. Como o irmão dele que ficou lá no outro plano, ele volta trazendo toda essa carga de vivência, de experiência e de discernimento para escolher o que é que ele quer ser na vida. Então, esse filho pródigo, ele quis voltar à morada espiritual. Pode ser que tenha outro que permaneça por mais tempo. E tem alguns que até mudam de via, né? Mudam de mão. Então, em vez de seguir o caminho da mão direita, eles seguem o caminho da mão esquerda. Mas o importante da vida é a gente saber isso, que Deus, esse ser supremo, ele nos dá a oportunidade de nós definirmos o que é que nós queremos ser. Então, existe aquele filmezinho. De que lado da força você está? Então, você quer estar do lado da força do bem ou do mal, do positivo, do negativo? Você quer ascender ou você quer descer? Então, isso aí cabe a cada um responder e saber. Que Deus permite que as pessoas assim o façam. Sim, pode ir. Tá. Assim. Então, o homem, qual é a definição teosófica do homem? O que é um homem? Então, o homem é um ser no qual, qualquer que seja a reunião do universo, a região do universo em que se encontre, nele estão unidos pelo intelecto mais elevado espírito e a matéria mais inferior. Então, vocês vejam como é interessante aí. Ela disse o seguinte, qualquer região do universo. Então, o homem, o ser humano, que tem mente, ele não é exclusivo aqui do nosso planeta Terra. Onde tiver uma criatura, e não precisa necessariamente ter a nossa forma, né? Mas se ela tiver uma mente, ela é considerada um ser humano. E quem já estudou um pouquinho que seja antropogênese, que é o terceiro volume da Doutrina Secreta, vai ver que as primeiras raças dessa nossa etapa, desse nosso globo terrestre, as primeiras raças não tinham nem corpos físicos, eram como os filamentos alongados, né? Mais de luminosidade, um plasma, uma coisa assim. O tipo de reprodução não era sexual, como é hoje em dia. Né? Depois, só na terceira raça foi que houve a densificação. Então, para a gente não se espantar se de repente fosse nos apresentado um extraterrestre e a gente não considerasse ele como um humano, porque não tem a forma humanoide, não tem cabeça, tronco e membros. Isso aí não importa, a forma não importa, o que importa é a vida que está habitando essa forma. Então, se essa vida que habita essa forma, ela, além da consciência, ela tem mente, são aqueles 12 aspectos que nós estudamos na palestra passada, então ele é um ser humano. Ele é um homem, é um homem, de mente, de manas. E ele conecta em si o espírito mais elevado e a matéria mais inferior. E eu já li algumas vezes que é um grande privilégio nós estarmos no reino humano. Então, vamos celebrar, né? Pode ir, Fernando. E aí, então, vem novamente essa questão da responsabilidade e dos deveres de paternidade. E o Geoffrey Hodgson, ele enfoca mais a paternidade no início do seu livro, O Milagre do Nascimento, do que a maternidade. Ele fala assim, como os homens deveriam estar conscientes desse dever de suprir todas as carências e necessidades, não só da sua companheira, mas do futuro ser que vai nascer. Então, não é uma carga pesada, ele diz assim, é uma carga pesada, principalmente para os mais jovens, que às vezes fazem o sexo de maneira assim, mecânica, instintiva,
ou por uma sedução, acha a outra pessoa muito bonita, se atrai e fica assim, se comportando só do seu diafragma para baixo, né? Ele não age como um ser do diafragma para cima, né? Englobando os chakras assim mais desenvolvidos, mais elevados. Pode ir, Fernando. Os pais das crianças de um novo tempo, de uma nova era, eles devem se inspirar nos mais elevados ideais espirituais e devem reconhecer que o poder criador é um atributo divino. Então, o homem tem esse poder criador, a mulher tem esse poder criador. Todos os dois possuem, cada um, uma semente. E essa semente ela vem só com 23 cromossomos cada um. Quando se unem, é que forma um novo ser. É como se fosse um milagre mesmo, um surgimento de um ser, de uma criança. Cada vez é um milagre, que é uma coisa divina mesmo. É aí que a gente pode estar associando o surgimento de um ser com o surgimento de um cosmos. Então, esses pais que têm esses ideais mais elevados, de constituir, de encontrar uma companheira evolutiva, vamos dizer, que construam a família e que geste filhos que vão ser educados dentro dos mais altos ideais, ideais de virtude, de nobreza, de fraternidade, de amor, de generosidade, compaixão. Então, esses seres, esses corpos desses seres que são gestados assim, vão ser, esses templos, esses corpos vão ser ocupados por egos bem mais evoluídos, provavelmente por seres iniciados. Eles não vão passar mais pelo processo de iniciação, eles já nascem como adeptos para ajudar no desenvolvimento da nova humanidade. Pode ir, Fernando. Então, casamento e paternidade são sacramentais em sua natureza e devem merecer toda a reverência. Então, cabe a nós assim orientar nossos filhos, nossos netos para terem, desenvolverem esse sentimento de união, de responsabilidade com o que eles estão fazendo com o seu corpo. O que é que você está fazendo com o seu corpo? O que é que você está fazendo com o seu poder criativo? Pode ir, Fernando. Então, em relação à maternidade, o Geoffrey Hodgson, ele traz essa imagem aqui, e ele diz que antigamente essa imagem recebia o nome, ela é a representação da parte feminina da divindade. Então, esse ser que habita a nossa terra, que no passado recebia o nome de Vênus, de Ísis, e atualmente Isvara também, que recebe o nome de Nossa Senhora, ou Maria. Eu me lembro de Osmar de Carvalho, lá naquele seminário que nós promovemos sobre o sistema solar, e ele diz que é como se fosse um anjo, esse ser personifica a figura de um anjo e que protege todas as mulheres da Terra. E quando chega o período, então, de gestação, ela encaminha para a mãe anjos que vão ajudar na construção do corpo do futuro ser. E esses anjos vão anjos, mas vão também elementais, os elementais da natureza, que são os primeiros, na realidade, a entrar, porque eles vão construir o molde etéreo, a partir daí, baseado esse molde etéreo no que os senhores do karma determinam, baseado nos processos kármicos daquele ser. E eles sempre procuram fazer da maneira mais homeopática possível.
eles nunca trazem o karma todo de uma vez, eles vão trazendo em doses homeopáticas, às vezes pode ser que o próprio ego reencarnante ele peça para assumir um maior compromisso, né, em resgate de karmas passadas, e isso pode acontecer também. E esses primeiros seres que moldam, que formam esse molde, eles são os elementares da natureza, gnomos, fadas, salamandras, né, silvos, eles parecem enxames, né? E o Geoffrey Hodgson era um grande clarividente, né? Então, ele fez pesquisa com gestantes e ele via como se fosse um enxame de serezinho, pegando os nutrientes necessários que a mãe ingeria para ir construindo e dando forma ali àquele molde etéreo. Depois, então, entrava em ação os anjos, e lá pelo 8º mês, a própria Maria, ela se aproximava da gestante, né, para atuar assim, com mais poder, com mais força, protegendo e resguardando de várias situações. E então, ele coloca essa frase aí que eu queria ficasse para a gente meditar sobre a importância da mulher, sobre a importância da maternidade, além da paternidade, né? Então, elevai as mulheres de vossa raça até que todas sejam vistas como rainhas, e que todo homem seja um rei para cada uma dessas rainhas, honrando-se mutuamente por reconhecer a realeza um do outro. Que cada lar, por menor que seja, torne-se uma corte. Que todos se tratem com generosidade, reverenciando um no outro sua ascendência real, seu régio nascimento. Pois há sangue real em todos os homens, todos são filhos do rei. E por aqui eu termino, gente. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu não estou vendo mais nada aqui. Saiu tudo. Fernando? Fernando? Pronto, aqui. Tu estava com o controle e já finalizou. As referências bibliográficas, né? Ah, Deixa eu tirar agora stop share e pode pronto. falar. Libera teu vídeo, Berna, para falar. Olha, tem alguma pergunta? Não, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat falando alguma coisa. Ah, não. Foi Gleice, né? Que fez algum comentário aqui de. Que tema lindo, né? Ah, tá bom. Ah, tá certo. Obrigada. Então, vamos finalizar. Obrigado Seria aí. bom, né, que todos conhecessem esse lado oculto, né, Mesmo. da maternidade, da paternidade, que a gente eleva assim e transcende para o aspecto macrocósmico. Ok, gente, obrigada a todos pela paciência. Vamos ver, na próxima semana a gente continua. Ok. Obrigado, Berna. Tchau, Tchau, gente. Boa namastê. tarde.